Salve, 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 meu querido estudante. Paz e bem para você, forte abraço. Espero que esteja tudo bem, não somente com você, mas também com os seus familiares. Como você sabe, né? Eu sou o professor Natanael e nós vamos continuar nossos trabalhos hoje sobre a análise das fotografias históricas. Eu já vou fazer uma misturinha porque além de trabalhar o contexto histórico, as fotografias, as fotos históricas, os eventos, o que aconteceu ali, nós também vamos introduzir, lá pelo final da aula, algumas questões do Enem que caíram, cuja temática ou cujo eixo estava alicerçado em uma imagem, tá certo? Então vamos nessa, sem mais delongas, nós já sabemos o quanto que a fotografia ela é importante como fonte histórica, como nós precisamos mergulhar nesse tema para aprendermos e ganharmos experiência na leitura de imagens, o quanto isso pode ser benéfico para o estudante na prova do Enem e outros exames como o SSA, por exemplo. Então, já que temos toda essa sabedoria acerca da necessidade do tema, de nos aprofundarmos mais sobre esse assunto, então nos cabe agora exatamente mergulharmos fundo no que viemos fazer hoje, que é a análise dessas fotos. Vamos lá dividir a tela aqui com vocês, exatamente para que todos possam visualizar comigo aí o slide que eu preparei para a gente dar sequência ao nosso trabalho. E essa fotografia que você vê aí é uma das mais importantes do século XX. E ela foi tirada, gente, apenas alguns poucos minutos depois que ela foi tirada, um evento impactante do século XX estava por acontecer. Foi o assassinato desse cara que está aí nesse Rolls Royce, o então presidente dos Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, do Partido Democrata. Poucos minutos depois dessa fotografia, ele recebeu tiros que perfuraram seu pulmão, que entraram no seu tórax, e os tiros mortais que acertaram a sua cabeça. Ao lado dele, ele está exatamente ali acompanhado com a Jacqueline Kennedy, né, a sua esposa, à frente o governador, eu acho que foi no Texas, ou foi, acho que foi no Texas, essa em Dallas, enfim, essa fotografia, governador daquele estado. E o evento ele foi impactante, pessoal, pela seguinte razão. Isso foi em 1963, portanto, já está próximo de completar nada mais, nada menos que 60 anos, não é isso? 60 anos. Está próximo de completar 60 anos, não é? 63, eu acho que é, mas enfim. E ainda hoje ninguém sabe, sou péssimo em contas, viu? Antes que vocês imaginem que não sou sim. Então está perto de completar aí 60, 70 anos desse evento, acho que é 70, e até hoje ninguém descobriu de fato quem mandou assassinar Kennedy, tá? Nos Estados Unidos já fizeram até série. O que é que você estava fazendo naquela manhã de novembro de 1963, quando na televisão ou no rádio você escutou a notícia da morte, que se deu ali por volta de meio-dia e pouco, o anúncio oficial da morte do Kennedy? Porque trata-se do presidente da maior potência militar, econômica, potência com influência ideológica e cultural no mundo inteiro, os Estados Unidos da América, que fora assassinado e, de repente, ninguém sabe quem foi o mandante. Até prenderam aquele suposto atirador, né? Acho que no dia seguinte, mas ele foi assassinado na cadeia, acho que 2, 3 dias depois. Quem o assassinou também foi morto, né, posteriormente. Então, um imbróglio que se arrasta até os dias de hoje, passadas décadas e décadas.
há teorias, não é, que buscam vagamente elucidar, né, o que é que tinha acontecido em 1991, se eu não estou enganado, quando estava próximo de completar 2 décadas, né, da morte de Kennedy. O cineasta Oliver Stone, ele lançou um longa-metragem, um filme chamado JFK, que é as iniciais, né, do John Fitzgerald Kennedy. E esse filme ele lançou luz sobre uma teoria desqualificando completamente as investigações feitas na época, que davam a entender que o assassino, o atirador, agiu sozinho, ou agiu por conta própria, enfim, né? Uma motivação pessoal e assim por diante, e lançava luz sobre uma tese considerada um tanto quanto teoria da conspiração, né? Onde afirmava que Kennedy teria sido assassinado a mando da própria CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, interessado em agradar a indústria bélica, que estava descontente com Kennedy, em função de sua intenção de retirar os homens, retirar o exército norte-americano do Vietnã, o que provocaria prejuízos gigantescos para a indústria bélica, para a indústria armamentista, e em função disso, decidiram por fim a vida de Kennedy. Não sei se um dia ficaremos sabendo da verdade, né? Fato é, o cara foi assassinado ali, era praticamente o auge da Guerra Fria. Teorias da conspiração foram construídas, né? E passadas tantas décadas assim, se tratando do país mais rico, poderoso do mundo, não ter se achado ainda o mandante, os reais autores desse crime, é algo de se considerar fantástico, na pior das hipóteses. Vamos ver as informações que eu trouxe sobre essa foto. Olha só. O assassinato de John Kennedy ocorreu numa sexta-feira, 22 de novembro de 1963, em Dallas, no Texas. Né? Acertei, nos Estados Unidos, e por volta ali de 12h30. Bom, pessoal, passada essa foto histórica, uma foto marcante, uma foto impactante do século XX, em que eu tentei ambientar aqui o seu contexto, que se refere principalmente à questão da Guerra Fria. Você sabe o que foi a Guerra Fria, eu não tenho dúvida disso, porque também em outras aulas a gente vem ressaltando, foi um dos pontos cruciais, né, do século XX, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética, entre capitalismo e entre o socialismo. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, porque quando se trata dos Estados Unidos, muita gente até conhece os grandes vultos, né, norte-americanos e tal. Mas quando se trata de América Latina e até mesmo do Brasil, nós temos um desconhecimento que é assustador. Esse camarada aqui foi Salvador Allende. E Salvador Allende, ele foi o primeiro presidente socialista de esquerda a ser eleito democraticamente na América do Sul. Nós tivemos a Revolução Cubana, que depois se alinha ao socialismo, se alinha à União Soviética, com o Fidel, com o Che, com o Raul Castro. Mas isso foi em 59, não é? Aqui nós estamos falando de 1970 e não no Caribe, não na América Central, e sim na América do Sul. Salvador Allende fez um governo, a partir de 1970, né, fez um governo em que cumpriu uma série de medidas que são típicas, né, do socialismo, ou seja, promoveu um processo de coletivização das terras, não propriamente nos moldes da União Soviética de 1917, da Revolução Russa, nada disso, mas um processo de expropriação da terra, de distribuição de terras, de reforma agrária, tá? E outras cositas mais que vão desagradar ali os grandes latifundiários, os poderosos, os ricos, os empresários e os detentores do capital. Não obstante, é uma época em que os Estados Unidos estavam dando apoio a militares e a políticos de um modo geral, e organizações de um modo geral na América Latina, que se dispunham a lutar contra o comunismo, né? Contra as esquerdas, contra os chamados subversivos. O resultado disso
é que o Augusto Pinochet, general do exército chileno, com o apoio dos Estados Unidos, consegue o apoio das Forças Armadas chilenas para se voltar contra o governo. O Palácio de La Moneda, sede do governo chileno, acabou sendo bombardeado, né? O Salvador Allende ficou isolado, tanto do ponto de vista político, econômico, quanto do ponto de vista do apoio das Forças Armadas, que, repito, sob a influência e ajuda e logisticamente falando, apoio dos Estados Unidos, se volta contra o governo e reza a lenda que ele cometera suicídio lá no Palácio de La Moneda, mas as investigações mostraram ao contrário, que ele foi assassinado. Já houve, inclusive, reexumação de cadáver, processo reaberto na justiça sobre a morte de Allende. É um certo mistério, né? Há teses controversas sobre o suicídio ou sobre o seu suposto assassinato. Nós acreditamos que, frente ao ataque ferrenho do Exército e da Aeronáutica sob comando de Pinochet, ele acabou sendo, em 11 de setembro, vítima de um assassinato perpetrado por um golpe de Estado dado pelas Forças Armadas chilenas com o apoio dos Estados Unidos. Esses golpes militares, eles estavam ocorrendo em boa parte dos países aqui do Cone Sul. Ocorreu no Brasil em 64, ocorreu na Bolívia, que perseguiu Che em 67 até a morte, ocorreu no Chile, ocorreu em 76, se eu não estou enganado, lá na Argentina, com o Rafael Videla, né? Enfim, vários países aqui do Cone Sul, ditaduras civis militares de direita e de extrema direita, alinhados com os Estados Unidos da América, perpetraram golpes que acabaram por iniciar governos autoritários, alguns deles com duração de décadas, como, por exemplo, no Brasil e até mesmo no Chile, que só veio a terminar no final dos anos 80. Então está aqui o verbete com a informação que eu trouxe sobre a fotografia. Está aqui, ó. Exatamente como eu disse, Salvador Allende. Há duas versões aceitas sobre a morte do Allende. A mais aceita é que ele se suicidara no Palácio de La Moneda, há controvérsias, né? Cercado por tropas do exército com a arma que lhe fora dada por Fidel Castro. A outra versão é que ele fora assassinado, essa sim é a mais plausível, pelas tropas invasoras. Bom, pessoal, próxima fotografia que eu trago, ela é uma fotografia dos anos 80, icônica, histórica, né? Comovente, emotiva. Né? Há vários adjetivos que eu poderia aqui classificar essa fotografia. Já tem até a legenda aí, sem grandes segredos. Essa fotografia ela foi tirada em 1984. As imagens, obviamente, né, filmográficas, mas aqui a gente está trabalhando a parte da imagem fotográfica. A suíça Gabriela Andersen Schiers. Se você pensar em uma cena marcante referente às Olimpíadas de Los Angeles, de 1984, certamente vai vir à tona a imagem dessa mulher, dessa atleta. Desculpe, pessoal. Por quê? Porque foi dramática a chegada dela na maratona, a primeira maratona feminina a ser disputada numa Olimpíada. Ela não foi a primeira colocada, ela não foi a segunda, ela não foi a terceira, portanto, ela não compôs o pódio, né? Nem medalha de ouro, nem de prata, nem de bronze. Ela, na verdade, chega ali praticamente em último, né? Nas últimas colocações, mas a maneira como ela chega, quer dizer, o esforço que ela fez, mesmo sem condição alguma de vencer, só para completar a prova, só para chegar até o final, só para não desistir pelo caminho, né? A maneira dramática com que ela se doou para tirar forças de um corpo já exausto, já completamente batido, né? Pelo cansaço, pela exaustão, pelo desgaste, né? Físico, a maneira com que ela se entrega,
para, enfim, superar os seus limites, foi de comover, né? Toda se contorcendo de dor, de cãibra, esgotada. Ela chega aos trancos e barrancos na linha de chegada, foi amparada pelos fiscais, festejada, aquela coisa toda, nos passando sempre aquela imagem de que quando você acredita que já terminou tudo, que não tem mais forças, que não aguenta mais, que já era, que não consegue, que não há mais de onde tirar, você deve ter pelo menos ainda uns 30% que você pode e deve utilizar para ir adiante. Uma foto absolutamente marcante, muito legal, emblemática do século XX, e quando se trata das Olimpíadas de 1984, ela simplesmente representa, né, esse grande evento esportivo daquele ano. É curioso, pessoal, porque a Olimpíada de 84 ela traz uma história também do contexto da Guerra Fria, para que eu possa situar vocês dentro do panorama geopolítico daquele momento. 4 anos antes, vocês sabem que as Olimpíadas é como Copa do Mundo, né? A cada 4 anos. 4 anos antes, as Olimpíadas tinham sido em Moscou, lá na União Soviética, né? Então, União Soviética. E os Estados Unidos se recusaram a participar, não mandaram as suas delegações de esporte nenhum, de nenhuma modalidade, boicotaram as Olimpíadas com o argumento de que estavam protestando contra a União Soviética em função da invasão ao Afeganistão que a União Soviética tinha feito um ano atrás, em 79. Ok? Aliás, foi um desastre essa invasão ao Afeganistão. O Afeganistão está, para a União Soviética, mais ou menos como o Vietnã está para os Estados Unidos. Uma guerra perdida, um adversário muito fraco, um país sem qualquer possibilidade de vencer, mas que venceu. No caso do Vietnã, os Estados Unidos, no caso do Afeganistão, a então poderosa União Soviética. E aí, nas Olimpíadas seguintes da de Moscou, que foi essa em Los Angeles, em 1984, aí foi a vez da delegação russa soviética, né, boicotar essa Olimpíada e não mandar as suas delegações, os seus atletas de nenhuma modalidade. Então ficou assim. Em 80, os Estados Unidos não participou, porque as Olimpíadas foram realizadas na Rússia ou na União Soviética. Em 84, como foi em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi a vez da União Soviética retaliar. O Brasil achou que foi legal, porque em 84 nós fomos para a final do vôlei. Foi a primeira vez que o Brasil foi finalista de uma modalidade coletiva nas Olimpíadas. Entendeu? Foi para a final do vôlei masculino com os Estados Unidos, acabamos perdendo, ficamos com a prata. O Brasil achou legal que a União Soviética não estava naquelas Olimpíadas, porque se estivesse, talvez o Brasil fosse disputar o bronze, porque a seleção soviética era muito forte, era muito poderosa. A gente não tem como afirmar, né, se o Brasil venceria a União Soviética. Temos como afirmar que o Brasil não venceu os Estados Unidos, porque é um fato, foi para a final, não ganhou, mas como a União Soviética não foi, a gente tem como afirmar, mas a possibilidade da final daquela Olimpíada no vôlei masculino ter sido, a possibilidade de ter sido Estados Unidos e União Soviética era uma possibilidade real muito grande, e não Estados Unidos e Brasil, como acabou acontecendo. Bom, são curiosidades, né? São fatos históricos, são contextos, não é, da geopolítica daquele momento em que a fotografia ocorreu, aquele evento representado por essa imagem, que é o propósito do nosso trabalho aqui com vocês. Próxima fotografia. Eu, particularmente, considero esse cara o maior vocalista de rock de todos os tempos, em todos os tempos, de todas as bandas, quer seja solo, quer seja integrante de uma banda.
E ele acabou sendo acometido de uma doença terrível, né? Para a qual não há cura, mesmo nos dias de hoje. E é óbvio que nos anos 80 era uma espécie de uma sentença de morte, né? Você só tinha que saber o dia, mas quando você já era diagnosticado com a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, não é? O HIV, quando você é detectado soropositivo nos anos 80, você já estava com o seu atestado de óbito na mão, mas sem a data. Tá? Foi o que aconteceu com o Fred Mercury, líder e vocalista da banda Queen. Tá? Um gênio, compositor de mão cheia, músico talentosíssimo, cantor de muitos predicados, né? Inigualável, na minha opinião. E eu trouxe ele aqui, a imagem dele, exatamente para simbolizar. Esse show é de 1986, tá? Até se você observar direitinho, o ano 86, grafado ali na camiseta dele, o número 86. E eu trouxe o Freire exatamente para ilustrar o grande mal dos anos 80, que foi a AIDS. Por que foi o grande mal dos anos 80? Primeiro que era uma doença incurável, repito, continua sendo incurável até hoje, porém, hoje, a partir de meados dos anos 90, 96, 97, se descobriu um coquetel de drogas, né, capazes de colocar o vírus ali adormecido, sem grandes consequências para o organismo, capaz de manter a carga viral no organismo controlada, de maneira que o sujeito tem uma vida relativamente normal. Hoje você pode ser diagnosticado soropositivo e morrer de outra coisa, né? E viver muitos e muitos anos e viver normalmente. Mas nos anos 80, como eu disse, não existia sequer tratamento capaz de dar uma qualidade de vida razoável ao doente. Ao contrário, as pessoas morriam em condições absurdamente precárias, né? Eram vítimas de infecções oportunistas, desenvolviam feridas pelo corpo, ficavam magérrimas, dentre outras consequências graves. O que fazia com que os indivíduos acometidos dessa doença fossem absurdamente estigmatizados. Muitas vezes a família, nem mesmo a família queria, né? Foi inicialmente diagnosticado até como a doença gay, a doença dos gays, porque grupos e grupos de homossexuais que tinham vidas sexuais mais, como direi assim, muito volúveis, não é? Muitos parceiros, eles contraíam essa doença de uma forma muito mais numerosa, muito mais volumosa do que os héteros, né? Mas depois se descobriu que não tinha nada a ver com a opção sexual do indivíduo. O hétero vai contrair também, desde que você fizesse sexo sem a proteção, né? Como uma pessoa infectada de qualquer gênero, de qualquer opção sexual, você estava sujeito a contrair o vírus. Foi o mal dos anos 80 que ceifou a vida de muita gente. Como eu disse, não tinha tratamento, não é muito menos cura. E o Fred Mercury foi, sem dúvida, uma das vítimas mais conhecidas, mais famosas. Apesar dele ter morrido em 91, no final do ano, em novembro, eu ainda me lembro no jornal do anúncio da morte do Fred Mercury, mas ele contraiu a doença, não se sabe o ano exato, né? Mas suspeita-se que ali por volta de 1983 para 82 para 83, quando ele teria contraído a doença. Ocorre que o vírus da AIDS, ele pode passar até 10 anos numa pessoa sem se manifestar, sem qualquer tipo de manifestação no organismo das pessoas. Em outros, aparece mais rápido os sintomas, em outros, se tarda mais, e, obviamente, quanto antes se procurar ajuda médica, melhor a condição de vida que esse indivíduo vai ter, né? Mas a simbologia é essa, a fotografia é essa, o contexto é esse, anos 80, AIDS. Qual é a legenda que eu trago aqui para vocês? Está aqui, olha só. O primeiro caso de AIDS registrado no mundo foi no início da década de 80. A síndrome da imunodeficiência adquirida, contudo, foi descrita
em 1981. A primeira vítima da doença foi a médica e pesquisadora dinamarquesa Margaret Perhask, que faleceu em 1977. Mas não se sabia ainda em 77 que doença era essa. Que ela parece que contraiu, inclusive, na África, certo? Suspeita-se que... Porque os chimpanzés, eles são imunes a esse vírus, eles não desenvolvem esse vírus. Suspeita-se que o homem pegou do macaco, de alguma forma, né? E esse vírus passa para os seres humanos, e aí de humano para humano foi se disseminando. Próxima fotografia que eu trago aqui para vocês é também muito bacana. Eu acho uma foto assim emblemática também do século XX. Se você imaginar a Guerra do Vietnã, me dá uma imagem da Guerra do Vietnã, me dá algo que simbolize a guerra. Certamente, sem sombra de dúvida, vai vir essa imagem. Essa imagem ela foi tirada, ela é uma fotografia, tem também as filmagens, ela é de 1972, não é? E nela nós vemos ao fundo, bem ao fundo, bastante fumaça, o que denota explosões. Nós vemos, no segundo plano, os soldados norte-americanos, e em seguida, no primeiro plano, as crianças correndo, chorando, inclusive uma delas completamente nua. Vou explicar para vocês o que aconteceu. A Guerra do Vietnã, ela começa ali em 62, 61, 62, e ela se estende até 1972, aproximadamente, 73, já no governo do Richard Nixon. O que ocorre? Por que essa guerra ocorreu? Em linhas gerais, ela aconteceu dentro do contexto da Guerra Fria, ou seja, o país se divide em dois, o norte pretendendo ficar sob a órbita de influência da União Soviética, o sul, ao contrário, vinculado ao capitalismo norte-americano, e os dois lados entram em guerra, tendo por trás as duas potências, de um lado a União Soviética apoiando o norte, do outro lado, os sul-vietnamitas sendo apoiados pelos Estados Unidos. Só que, diferentemente dos soviéticos, os Estados Unidos decidiram mandar contingentes para lá. Não só ajuda, logística, armamento, não é? Mas também soldados em loco para o Vietnã para derrotar o norte. O que não aconteceu. Foi uma vitória fragorosa, assim, uma vitória incontestável do norte. Os Estados Unidos tanto subestimaram a reação dos chamados Vietcongs, né? Quanto lutando numa terra hostil, muito distante, né? Os Vietcongs lançavam mão de táticas de guerrilha, e os Estados Unidos também começou a perder essa guerra em casa, gente, porque quando no começo todo mundo apoiava, mas aí vem o movimento hippie, a contracultura, faça amor, não faça guerra, e os soldados norte-americanos voltando envelopados em sacos pretos, né? Mortos, os cadáveres. Então, isso aliado a cenas de massacres como essas, massacres de camponeses, de aldeões, de civis, de velhos, de crianças, gente. Era um absurdo. A opinião pública foi se voltando contra a guerra, manifestações gigantescas foram acontecendo em diversas cidades norte-americanas pedindo o fim da guerra. A pressão internacional foi muito grande, Estados Unidos bate em retirada de lá, sem conseguir derrotar os Vietcongs. Foi um fato absolutamente marcante do século XX. E, dentre as diversas armas que os Estados Unidos usavam contra os norte-vietnamitas, estava o napalm, as bombas de napalm, que eram bombas incendiárias, né? Mas elas não lançavam, não explodiam, né? Elas ao serem detonadas, elas corroíam o corpo das pessoas como se fosse um ácido, provocando queimaduras e a morte, quando acontecia também de forma bastante lenta, dolorosa e cruel. Foi o que aconteceu com essa menina, muito embora ela tenha escapado. Ela ainda é viva, cheia de cicatrizes, tanto no corpo quanto na alma, perdeu seus pais nesse ataque, e, e essas cenas cada vez mais repetidas, né, pelas imagens que chegavam do Vietnã, contribuiu decisivamente
para a pressão interna nos Estados Unidos, por parte da população, das entidades civis, para pressionar o governo a cessar o conflito e retirar os homens de lá. Veja a legenda que eu trouxe para vocês. A foto da garota Kim Polk, então com 9 anos, nua, fugindo do seu povoado, que estava sofrendo um bombardeio de napalm, até hoje é lembrada como uma das mais terríveis imagens da Guerra do Vietnã. A foto foi tirada em 8 de junho de 1973. Triste, né, gente? Lamentável. E, repito, foto relacionada à Guerra do Vietnã, basta colocar uma simples pesquisa no Google Imagens, sem dúvida essa é uma das fotografias que virá. Vamos para mais uma que está chegando perto aí do nosso final. Certamente vocês reconhecem esse panorama aí, essa obra da engenharia arquitetônica do Brasil, tombada posteriormente pela Unesco como patrimônio arquitetônico da humanidade. A Brasília, o Palácio da Alvorada sendo construído no final dos anos 50, e eu vou dar todo o contexto da mudança da capital federal do Rio de Janeiro para o Planalto Central. É assim. Na verdade, pessoal, os países em si, os países que têm litoral, por exemplo, o Paraguai não tem, né? Mas os países que têm, eles não costumam colocar a sua capital exposta lá no litoral, não. Porque em caso de guerra, o inimigo ele tem condições de atacar a capital mais facilmente, vindo por mar, vindo pelo ar, não é? Costuma ser uma prática mais prudente que a capital esteja mais no interior. É assim nos Estados Unidos, né? A capital dos Estados Unidos, por exemplo, poderia ser muito bem Nova York, né? Mas ela é Washington, construída com essa finalidade, fica mais protegida, guarnecida no interior. Para o inimigo chegar até lá, tem que passar por algumas barreiras, né? Dá um pouco mais de trabalho, e essa era também uma das intenções do Brasil ao promover a mudança da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Outra questão era o superpovoamento do litoral, das cidades litorâneas, e o então completa ausência de povoamento, que eles chamavam também de desenvolvimento, no centro-oeste. Né? Na época, pessoal, não existia uma visão, estou falando dos anos 50, não existia uma visão conservacionista do meio ambiente. Então, você desmatar para construir era chamado de progresso. Tá? Desmatar para construir era chamado de desenvolvimento. Nessa perspectiva, o centro-oeste era, vamos colocar a palavra aqui, intacto, virgem, né? Supostamente ali pronto para receber a colonização, a ocupação, a efetiva ocupação do solo, o desenvolvimento, né? Ao mesmo tempo em que você ia desconcentrar a população, muito concentrada no litoral, você promover a ocupação do interior. Essas eram as ideias centrais que cercavam a tese da transferência da capital do Rio de Janeiro, no litoral, para o Planalto Central. Desde 1767, mais ou menos, que o Marquês de Pombal, na época do reinado de Dom José I, desde essa época que ele tirou a capital de Salvador, colocou no Rio de Janeiro, já estava com quase 200 anos, não é? E o projeto de mudança da capital para o centro-oeste, ou para algum ponto no Planalto Central, já existia desde a época do Segundo Reinado, desde a época do Dom Pedro II, mas ninguém havia tomado a atitude, a iniciativa de fazer isso virar uma realidade. Juscelino, quando foi candidato, Juscelino Kubitschek, né, candidato nas eleições de 55, que ele venceu, reza a lenda que ele fazendo um comício em Goiás, ele acabou sendo interpelado depois do comício por um eleitor que cobrou dele essa mudança, né? E lhe interrogara depois desse comício, perguntando se ele ia cumprir a Constituição. Ele disse que, se eleito, cumpriria a Constituição. Então, o eleitor sacou essa, disse, então você vai transferir a capital para cá, porque está lá na Constituição desde a época do Segundo Reinado,
E ele, então, ficou com essa ideia na cabeça e decidiu, quando tomou posse, em 56, colocar isso para frente. As obras começam um ano depois, em 1957. Agora, você imagine construir uma casa no meio do nada, para levar material para lá, dificuldade. Mas multiplique isso. Não construir uma casa no meio do nada, vai construir uma cidade. Olha as dificuldades, né? Olha os desafios que Juscelino Kubitschek enfrentou em tal empreitada. Ele conseguiu, na base da teimosia, do arrojo, na base da ousadia, da ambição, acabou por, em abril, acho que 21 de abril de 1960, no último ano do seu mandato, inaugurando Brasília, que está posta como capital até os dias de hoje, ficará durante muitos anos, e foi tombada pela Unesco, né, como patrimônio histórico, arquitetônico da humanidade, pelas suas linhas arrojadas, da Praça dos Três Poderes, do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, enfim, de todo o plano urbanístico e arquitetônico bolado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Observa aí a legenda que eu trouxe para você. Brasília, inaugurado em 21 de abril de 60, a data não for escolhida ao acaso, o novo centro de decisões da República viria ao mundo oficialmente no dia de Tiradentes, um feriado nacional, símbolo da luta pela independência e pelos valores republicanos do nosso país. Bom, pessoal, passado aí o tempo que eu imaginei suficiente para o nosso debate, eu vou ficando por aqui. Agradeço a você pela atenção, pelo cuidado, por ter ficado comigo até esse presente momento. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado e espero que você tenha aí aproveitado esse nosso debate sobre as fotografias históricas. Valeu, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau.